Salve telanautas, bem-vindos de volta para mais um Tela Books, onde eu, Heitor Teixeira, tô aqui para conversar dessa vez com vocês a respeito do segundo livro da saga Duna, O Messias de Duna. E vamos lá, eu vou tentar ser o mais honesto possível em relação a tudo o que eu senti lendo esse livro, comentar um pouco dos lados positivos e negativos e depois meio que ir comentando as coisas que compõem o corpo da história em si. A princípio, sem deixar nada que possa ser considerado como um grande spoiler, e quando chegar na hora de tratar dos assuntos mais delicados, eu aviso. Então fiquem tranquilos. Nesse vídeo também eu vou emendar falando um bocado a respeito de Duna em geral, pelo menos até esse ponto aqui. É até onde eu conheço até então, o segundo livro. Por isso eu vou fazer uma recapitulação também mais pra frente a respeito justamente do segundo filme de Duna, porque eu ainda não fiz um vídeo dedicado especificamente para isso. E isso vai ajudar vocês a entenderem um pouco mais as coisas que eu vou ter para dizer a respeito de algumas supostas previsões para a adaptação desse material aqui para o próximo filme. Então vai ser um vídeo até bastante abrangente, mas fiquem tranquilos que se vocês vieram aqui só por causa do livro, eu vou falar tudo o que eu tenho para falar a respeito do livro antes de devanear para outros assuntos. Mas se quiser ficar, sejam todos muito bem-vindos, que o papo vai ser um pouquinho mais longo, mas espero eu que seja tão gostoso para vocês assistir o vídeo quanto está sendo para mim fazê-lo. A princípio, algo que eu acho que vale a pena pontuar é que eu não vejo esse aqui como sendo exatamente um livro que é uma forte base para uma obra cinematográfica. Quando a gente fala de cinema, galera, normalmente o roteirista pensa numa estratégia já seguindo uma certa fórmula, com começo, meio e fim, pontos de virada e tudo mais, de uma forma que a história vai sendo costurada, mesmo que variando muito da narrativa do filme A para o filme B, mas de uma forma que mais ou menos quem trabalha na área ali tem uma noção de que, eu sei exatamente o porquê que você fez isso, eu entendi o porquê que você colocou tal peso em tal cena para tal personagem, porquê que você deu ênfase mais para isso do que para aquilo, porque essas coisas vão funcionar dentro de uma adaptação, ainda que seja um filme original, para os caras contarem uma história dentro de um período mais ou menos finito de tempo que vai tornar aquele filme mais ou menos comercial, mas que ele também não pode só fazer o que quer. São raros os filmes que hoje em dia passam aí de 3 horas e pouco, 4 horas e tal, então os caras têm que seguir uma certa formuleta para poder passar tudo aquilo de um jeito que caiba a história, conte, mande a sua mensagem, mande o seu recado e ainda seja apreciável pelo público. Aqui, o Frank Herbert, autor da história do livro, não tinha nenhuma dessas preocupações. O que ele queria fazer era contar livre, leve e solto mais um capítulo de uma saga que ele tinha na cabeça, sem ter que se preocupar com quem fosse adaptar isso depois. Porque se ele chegou a se preocupar em algum momento, me enganou direitinho, viu? Porque lendo o livro não dá pra ver isso tendo sido feito dessa forma, não. Uma outra coisa que eu vou dar o braço a torcer é que eu achei esse livro menos interessante e menos envolvente do que o livro anterior. Ele é mais fininho, talvez tenha ali aproximadamente metade ou um pouquinho menos do tamanho do anterior, mas tenta abocanhar muito mais do que cabe na sua boquinha. Ou seja, ele tenta te entregar menos situações que seriam aquelas coisas que seduzem o leitor a gostar dos momentos isolados, tentando fazer com que você pegue uma coisa mais árida. Veja, a gente está falando de algo árido dentro do universo de Duna. E há quem fosse dizer que combina, mas o que eu tô tentando dizer é, a história se torna um pouco menos palatável, menos fácil de engolir, porque algumas coisas são descritas de uma forma um pouco mais chatinha, mais truncada, menos fluida. E aí eles acabam se enveredando por outros caminhos que exacerbam algumas coisas que já estavam plantadas no livro anterior, mas que dessa vez meio que são o prato principal. Um prato seco, ou seja, tem mais drama, mais política, mais introspecção. Ou seja, a gente passa um bom tempo do livro
sofrendo junto com as angústias do Paul. Ou seja, em teoria não tem nada acontecendo, mas ele está descrevendo pra gente, tintim por tintim, do que ele pensa a respeito de cada coisa que o incomoda. E pode ter sua graça você poder viajar junto com o personagem numa dessas, mas às vezes, na minha humilde opinião, eu acho que o Frank Herbert foi um pouquinho longe demais em fazer com que a gente não tivesse mais alívios, mais momentos onde a gente pudesse dar uma descomprimida, e aí ficava aquele climão. Isso acaba causando uma claustrofobia emocional, já que nessa história aqui a gente vai lidar com mais peso das consequências de tudo que aconteceu no final do livro anterior. 12 anos se passaram desde o final do livro original para esse aqui. Então tem muita coisa diferente. E Arrakis já não é mais exatamente o mesmo. O planeta como um todo mudou em algumas atividades e até em algumas coisas da sua geografia, do como algumas coisas acontecem ali na superfície, porque agora o lugar virou basicamente um ponto turístico, já que é a capital do Império. Aí galera, vejam vocês. Quando você conta uma história onde um determinado personagem, que basicamente teve toda aquela jornada do herói, desde o ponto de ser um herói relutante, que não queria nada com aquilo, mas se vê obrigado a abraçar uma causa, e de repente, até como eles colocam ele como sendo uma figura messiânica, isso daí já é citado lá no primeiro livro, ele passa por todo um arco de história que prepara ele para ser o cara, o escolhido para resolver o problema, para, no caso, derrubar um imperador tirano que está fazendo a vida de todo mundo miserável e tudo mais. Só que ao longo do primeiro livro, isso que eu vou dizer agora já está meio que subentendido, plantado e tal, mas nesse aqui isso ainda fica mais claro, que é o lance de você olhar e falar assim, alguém que tem tanta responsabilidade por um império tão grande, com tantas pessoas, tantas coisas e tantos poderes diferentes se antagonizando e tudo mais, às vezes é sim obrigado a tomar atitudes tirânicas. Coisas que para manter a ordem não dá para pensar com o coração, com a emoção o tempo inteiro. Eu, Heitor Teixeira, pessoalmente não sei se eu concordo, até porque a gente vive num planeta só, a gente ainda não chegou num ponto na história da humanidade onde algo tão grandioso precisasse ser de fato deglutido, pensado, repensado e analisado aí para saber se a gente está fazendo certo ou não. Talvez quem chegasse mais perto disso fossem lá os grandes imperadores, Júlio César, Gengis Khan, sei lá. Pessoas que acabaram de fato exercendo um poder muito grande num mundo mais primitivo e tudo mais. Agora a gente tem as grandes potências, tem aquelas figuras que de fato desequilibram as coisas e que se saírem fazendo as coisas aí de um jeito tirânico ao extremo, vai ficar esquisito. Não que não tenha. Vejam, o lance todo é, desde o final daquela história, aonde a gente meio que tem vários motivos para viajar junto com o Paul, gostar dele e torcer por ele quando ele derruba o imperador e se torna o novo imperador, inclusive no livro, de uma forma até mais bacana, mais épica do que foi de fato no filme, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso quando chegar na hora de fazer aquele mini review. Eu acredito que eles poderiam ter seguido por N caminhos, contando agora o como é que um imperador mais benevolente leva a vida para o resto do império e contar histórias em cima disso. Mas como a gente viu na história do primeiro filme, do primeiro livro, não era bem assim que a coisa ia acontecer, justamente por causa das características particulares desse personagem, que por ser quem ele era, estar destinado por tanto motivos genéticos, quanto motivos da profecia, quanto motivos de tudo o que foi feito para fazer ele se tornar quem ele era através de treinamento e tudo mais, se tornar o tal do Kwisatz Haderach, que foi criado pelas Bene Gesserit com a intenção de justamente ser
o cabuloso com poderes de presciência que vai estar em todos os lugares, inclusive aqueles que elas não são capazes de ir com a sua mente, ver presente, passado e futuro em todos os lugares. Justamente esse poder e esta condição é que mostrou para ele que se ele abraçasse justamente o caminho dele de forma voluntária, ele seria sim capaz de vingar a morte do pai e trazer ordem para Arrakis e conseguir vingar o povo Fremen de todo o sofrimento deles e tudo mais, mas isso ia invariavelmente acabar fazendo com que viesse a Jihad, ou seja, a guerra religiosa. E até o final do segundo filme, da segunda metade do primeiro livro, a gente vê que ele reluta com isso, mas quando ele vê que não dá, ele abraça a causa fazendo aquela cara de: se não tem outro jeito, se é pra ser assim, que pelo menos esse assim seja o melhor assim que esse assim puder ser. Se é que vocês me entendem. Então quando a gente chega aqui nessa história, meio que ao invés do Frank Herbert ter justamente colocado o peso da história em mostrar que ele ia mudar os caminhos e tudo mais, a gente vê que a Jihad prosseguiu sim. Ou seja, ele acaba se tornando, aos olhos de muita gente do Império, e vamos lembrar, a humanidade está espalhada pela galáxia há muito tempo. Se aqui no planeta Terra a gente está com aproximadamente uns 8 bilhões de pessoas vivas nesse momento, lá talvez chegue na casa dos trilhões as pessoas espalhadas pelos mais diversos planetas e tudo mais. E a Guerra Santa dele acaba matando bilhões, na casa das dezenas de bilhões. Então é óbvio que a gente vai ver uma história onde agora ele que se tornou o cabuloso, o principal, o imperador, o cara do trono, é quem vai acabar devendo ser derrubado. Então a gente ainda tem um pouco dessa coisa de estar vendo a história sendo contada com essa proximidade dos Atreides, com ele sendo o principal e tal, mas ao mesmo tempo ele não necessariamente é uma figura que a gente deve ter como sendo o nosso herói. Às vezes, talvez a gente até torça pelo outro lado, aquele espírito da rebeldia, fazendo alguma coisa acontecer ali para botar ordem no barraco. Então, se até o final daquela história, justamente para vencer, a história tinha feito ele partir de um potencial iluminado até ele se tornar de fato um sol brilhante no horizonte de todo mundo, que é capaz de fazer acontecer. Dessa vez aqui eles tiveram que ir para um caminho ligeiramente diferente e dar uma nerfada nos poderes dele, justamente fazendo com que uma série de coisas, não apenas uma isolada, façam com que a capacidade dele de ver além os desdobramentos do futuro, inclusive porque agora ele faz parte do que guia o futuro de tanta gente espalhada na galáxia, faz com que ele justamente tenha uma dificuldade muito maior de conseguir ver todas essas coisas que estão em mudança o tempo inteiro, e ele vai ficando cada vez mais frustrado com o lance de não saber qual a melhor atitude tomar, sempre tendo medo de estar fazendo a coisa exageradamente violenta para poder tomar conta de tudo, mas ele também não quer deixar passar impune aqueles que antes escravizavam as pessoas ou abusavam do poder do império, das riquezas e tudo mais. Então ele fica nessa berlinda de uma forma que a gente vai vendo esse lado até meio emo, onde ele fica sofrendo, calado, meio cambaleante, macambúzio pelos cantos e tal. E é nesse clima que a gente vê a história sendo contada, com uma galera de fora olhando e falando: a gente tem que tirar ele de lá. Nessas então acaba valendo a pena citar que o livro logo de cara já justifica a ausência tanto da Lady Jéssica quanto do Gurney Halleck, que acabam voltando para Caladan, o planeta que seria o planeta principal, natal dos Atreides, para cuidar da vida deles, meio que se afastando um pouquinho da figura desse cara que tinha potencial para ser um grande sujeito, mas que está se tornando um pé no saco de muita gente. Ou seja, de um jeito ou de outro, por mais que tenha muito amor pelo filho, nem a mãe aguentou e foi fazer as coisas dela lá pro outro lado, num lugar que tem água para tomar banho. Aqui vale
pontuar uma coisa importante que vai ser uma das coisas que vai ser discutida quando a gente estiver falando da adaptação. Porque no livro, antes do final da história, antes de acabar aquela história, tem um salto de 5 anos, aonde depois de grávida a Lady Jessica chega a dar a luz para Alia. Então, até o fim do livro, ela já é uma menininha. Só que a gente tem que lembrar das circunstâncias na qual a gravidez e o nascimento da menina acontecem, já que, até de uma forma mais ou menos parecido, ali com a animação do Avatar, o último dobrador do ar, The Last Airbender, eu sei que eu fui buscar uma referência aí que talvez não esteja acessível para todo mundo. Se vocês ainda não viram essa animação, eu recomendo, viu? Mas uma coisa que meio que tem de similar ali é que justamente como o Aang faz de conseguir ter uma ligação com o espírito de todos os seus antepassados, no qual ele vai reencarnando de corpo em corpo, ele tem como bater um papo com aquela galera para pegar um pouco da sabedoria deles, do que eles vivenciaram cada um na sua época, na geração em que estava vivo sendo o Avatar. Aqui a gente vai ver que quando uma mulher, Bene Gesserit, vai se tornar, não só Bene Gesserit, mas vai se tornar uma reverenda madre pela forma como eles conduzem o ritual, a coisa, que vai tomar lá o veneno saído do Shai Hulud, que deveria matar qualquer uma que não seja capaz de fazer a transmutação. Automaticamente, quando a Lady Jessica chega lá no lugar dos Fremen para poder meio que ganhar refúgio, ela acaba sendo convidada para substituir a reverenda madre anterior e no processo ela é obrigada a tomar o tal do veneno e fazer a coisa acontecer, automaticamente recebendo os conhecimentos de todas as reverendas madres anteriores daquele lugar. Só que isso, galera, acaba acontecendo com a Alia ainda feto dentro da barriga dela. E aí a menina acaba despertando, ficando consciente, com mentalidade de adulta. E não apenas de uma adulta. Ela recebe até aquele momento todas as memórias e pensamentos da mãe, da velha a qual a mãe está substituindo e todas as outras velhas a qual aquela velha substituiu na vida. Então ela passa até o final da gestação dentro da barriga da mãe tendo sido várias adultas na forma de entender a vida, trazendo para cá, para onde realmente importa, ou como a Alia vai estar dentro desse livro aqui, a gente vai colocar mais 12 anos em cima daqueles 5, ou seja, ela já está ali, contando os meses e tal, entre os 16 e 17 anos, já está meio que terminando a adolescência. E ela seria considerada a meretriz virgem, porque de fato é virgem, mas ela já tem uma carga adulta, madura, tão bem desenvolvida desde sempre dentro dela, uma sagacidade feminina, que faz com que ela às vezes dê umas respostas atravessadas de quem não tem paciência, nunca teve e nunca vai ter para certas pessoas, que ela é vista como sendo uma pessoa que a troco de quase nada pode falar umas coisas assim meio com cara de Dercy Gonçalves. Vai vendo, essa daí é a maior aliada do Paul nessa história. Vale também lembrar que nesse livro aqui, o autor acabou dando um passo além. Tanto naquilo que é citado, que tem o teor mais sci-fi, da suposta tecnologia, que nesse mundo tecnologia não necessariamente envolve computadores, mas de fato avanços científicos, inclusive nos poderes, do como a galera consegue manifestar certas coisas que aqui no mundo real a gente não consegue não. Mas lá a gente acaba vendo isso tanto do ponto de vista deles tornarem a parte genética de alguém bastante mais maleável, de novo, lembrando inclusive algo que aparece lá no Game of Thrones, o que faz com que eu me pergunte se o George Martin não andou bebendo das águas de Duna, mas de qualquer forma também tem um outro ponto que, vamos lá galera, esse ponto específico não chega a ser um spoiler solto do jeito que eu vou entregar para vocês, mas vale a pena falar sobre ele porque ele está presente de forma bastante pesada na história do livro,
que é o lance que alguns autores acabam tendo um pouco mais de pudores para tratar a respeito desse assunto, mas aqui o Frank Herbert só abraça e não tá nem aí, que é o lance de permitir que uma civilização tenha evoluído ao ponto de conseguir trabalhar com a ressurreição. Ou seja, eles de fato conseguem trazer vida para corpos já inanimados. E aí, como eu falei, tem uma patota que se junta para se tornarem os conspiradores, que vão basicamente tentar derrubar o Paul do poder. E vamos lá, isso aqui que eu vou descrever agora acontece tão cedo no livro que eu vou colocar antes do aviso de spoilers, porque de fato a gente conhecer essas coisas é a mesma coisa que você assistir duas pessoas jogando xadrez. Você consegue ver como as peças estão na tampa da mesa ali o tempo inteiro, mesmo que você não saiba o que vai acontecer até o final da partida. E o saber ver as peças do inimigo faz parte justamente do nervoso e da aflição de você ver como a história vai se desenrolar. É por isso que eu vou descrever essas coisas agora. As Bene Gesserit são basicamente representadas pela reverenda madre Gaius Helen Morhian, que estava lá na primeira história. Foi inclusive aquela reverenda que fez o Paul passar por aquele lance de botar a mão na caixa e sentir a dor tal, para poder meio que começar a testar o garoto para ver se ele era o Kwisatz Haderach mesmo de verdade. A outra acaba sendo, vejam vocês, a Irulan, aquela que é a imperatriz de Faz de Conta, que era a filha do imperador e que o Paul acaba tomando como esposa, mas não como amante. Isso daí ele deixa pra Shani mesmo. Da Guilda dos Navegadores, que é uma das coisas que eu senti falta nos filmes do Villeneuve. Ele não deu quase que nenhuma ênfase pra essa galera que deveria estar presente de forma muito mais poderosa na narrativa, porque muito do que acontece lá depende deles. Eles fazem as tramas acabarem ganhando outras mecânicas que simplesmente foram ignoradas. Mas aqui eles são representados pelo Edric, quase que um homem-peixe que vive dentro de um tanque com a sua fumacinha, seu gásinho laranja lá, que tem meio que por condições naturais de ser tão exposto ao melange, esse negócio de meio que conseguir nublar ainda mais a visão do Paul, que já estava nerfada. Mas na presença dele, o Paul meio que não consegue entender o que vai acontecer nem no lugar ali. A gente tem a entrada de um novo tipo de Bene. Se tinha as Bene Gesserit, dessa vez a gente tem os Bene Tleilax. Eu acho que eles perderam a oportunidade de fazer também propaganda do Bene Grip. Mas aqui a gente vê que eles citam essa galera diferente, que inclusive tem os tais dos dançarinos faciais, que é aquela galera que eu tinha dito quando eu falei sobre eles nesse livro terem poderes novos, que é uma galera que consegue mudar de rosto, que nem lá no Game of Thrones, inclusive de sexo, como se cada um desses aí, que dentro dos Tleilax são dançarinos faciais, eles nascessem hermafroditas e pudessem dar uma guiada de um lado para o outro. Nesses aí a gente vai ter meio que o vilão principal da história, que eu não sei nem se não é um exagero chamar ele de vilão principal, porque ele de fato aparece bem pouco na história. Ele conduz algumas coisas que são até bastante decisivas, mas não é o tempo inteiro que ele tá lá, que é o tal do Scytale, que estão dizendo que provavelmente vão colocar o Robert Pattinson, se fizerem o filme. Mas é esse cara aí que meio que vai ser o fio condutor da tal da conspiração. Então, esses Tleilax acabam trazendo a tiracolo o Hate, se escreve Hate, mas se diz Hate como ódio mesmo em inglês, que é um Gola, ou Golem, ou seja, um corpo que morreu e foi trazido de volta à vida. E a gente passa muito da história tentando entender se ele de fato é amigo ou se é só um corpo animado que vai ser um inimigo que a qualquer momento poderá atacar, do Duncan Idaho. Lembra deles? My Man! Junto com o Bijaz, o anão, um outro gola pequenininho, tipo, meio que juntaram lá uma massa genética e fizeram uma raspinha do tacho,
que a gente também vai ficar se perguntando até o final da história qual é que é a dele, mas eu só vou falar depois, quando chegar na parte de spoiler. Como eu disse então, muito da trama parece ser retirado justamente de uma história com a mecânica de Game of Thrones, como quem tá sentado no trono tem sempre que olhar por cima do ombro, prestar atenção em tudo à sua volta, nos seus aliados, nas pessoas mais próximas, em todo mundo, porque todo mundo tá tentando derrubar ele o tempo inteiro. A sensação é mais ou menos essa aqui, além de ter justamente aqueles guerreiros sem rosto, também vai ter alguma coisa aqui, e sem dúvida, tanto pelos motivos messiânicos, quanto pelos motivos de ser alguém extremamente poderoso e tal, vai lembrar o Neo no Matrix, até um certo ponto. Inclusive, por alguns motivos muito mais estreitos, que vão ficar claros assim que chegar a parte do spoiler. Daí então, bem no começo do livro, a gente já tem basicamente o tal plano dos antagonistas sendo escancarado, mais ou menos. Já que a gente vai junto com eles na reunião deles e acaba vendo eles conversarem sobre os detalhes sórdidos, fazendo com que a gente passe muito da leitura do livro sabendo exatamente o que está acontecendo pelas costas do Paul, apesar da gente não saber exatamente o como aquilo vai funcionar até bem perto do final. Talvez as dicas entregues ali tenham ficado mais claras para alguns, mas eu diria que uma parte dos leitores realmente não vão concatenar o como essas coisas vão acontecer logo de cara. Mas saber qual é a proposta, a gente sabe desde o comecinho. Aí chega um determinado ponto na história onde justamente acaba entrando o anão, o Bijaz. Na parte, inclusive, que a gente vai ver que existe um atentado, uma das poucas partes que representam algum tipo de ação ou algum tipo de espetáculo visual que eu posso imaginar sendo adaptado quando é usado o queima-pedra, ou seja, uma espécie de artefato que deveria fazer queima de arquivo, tirar alguém do mapa, literalmente. Só que é tão forte porque tem força atômica funcionando para queimar, fazendo com que literalmente você arranque basicamente um quarteirão da existência. E levando mais do que isso de quem tá em volta. Se você tá curtindo o vídeo até aqui e acha que tem que ter mais vídeo que nem esse mesmo, trazendo esse tipo de conhecimento e debate pra internet, pra gente poder fomentar coisas tão bacanas quanto o sci-fi e sci-fi de qualidade que nem esse aqui, deixa um like, deixa um joinha pra gente, isso ajuda pra caramba o meu trabalho até a oportunidade de chegar em mais possíveis interessados. Considerem se inscrever no canal, o canal está crescendo todo dia e cada um de vocês pode se tornar um telanauta vindo participar disso com frequência e regularidade. Para não perder nenhum lançamento, ativa o sininho da notificação. A partir desse ponto aqui eu vou de fato entrar em alguns spoilers propriamente ditos, aqueles que roubariam mais da graça de você descobrir justamente lendo. Então, por sua conta e risco, vem comigo. O Scytale, que é justamente o tal do Tleilax que consegue mudar de cara e de sexo, acaba se passando por uma moça que é o que vai possibilitar eles instalarem o plano, que é trocando de lugar com esta pessoa, ele vai conseguir fazer com que o Paul vá até um determinado local e tenha uma vivência que vai justamente acarretar em ele conhecer o anão, que até então a gente não sabe, mas vai ser o pontapé justamente para o plano que já vinha sido montado desde antes fazer sentido no fim das contas, sendo que o plano lá desde o começo era basicamente pegar o corpo morto do Duncan Idaho, que foi uma das duas pessoas que, tirando o pai dele, eram figuras masculinas tão importantes no treinamento, no desenvolvimento, na formação e do caráter do Paul, de fato acabou dando a vida para poder salvar ele e a mãe quando estava acontecendo justamente a invasão lá atrás daquela tropa do imperador. Então aqui, ele voltando, eles têm como dizer, olha, lá naquela situação, viram que o corpo desse cara era de alguém importante para o senhor, ele acabou sendo levado para Tleilaxo, onde eles tiveram a capacidade justamente de trazer ele de volta à vida, apesar disso fazer com que ele venha sem memórias, venha como se fosse um corpo 100% zerado, resetado de fábrica,
Tá aqui ele de presente, a gente acha que o senhor iria gostar de tê-lo. E de fato, o Paul fica dividido, sem saber se aquilo está sendo feito necessariamente como sendo uma armadilha, até o ponto em que ele para e pensa, não, de fato, isso está sendo feito como uma armadilha. Só que eu tenho um carinho tão grande, um compromisso e uma dívida pessoal tão grande com o dono deste corpo, que eu vou aceitar o presente, mesmo ele sabendo que ele vai ter que ficar com os olhos abertos o tempo inteiro, tentando entender o que vai acontecer. E dessa vez, ele volta como alguém que foi treinado numa espécie de arte religiosa, filosófica de raciocínio, além da arte de pensar como um computador humano, tendo se tornado um mentat. Um outro cara que é indispensável para a narrativa de tudo o que acontece no livro, já que é um dos braços direitos do próprio Paul, do nosso Muad'Dib, é o Stilgar, o Fremen Mor, aquele que comandava a galera, era visto com honra e respeito por todo mundo, que ainda continua vendo no Paul o cara. Ele consegue ver na figura do Paul o Messias, de fato, a essa altura do campeonato, sem dúvidas. Ele não fica imaginando se talvez ele deva dar ouvidos para esse cara. Ele faz com um amor que beira o fanatismo. Porém, ele começa a perceber as coisas que estão acontecendo sobre o comando do Paul e começa a perceber que está rolando um certo desvio de comportamento, algumas coisas ali que talvez não sejam tão Fremen assim, mas ao invés de abandonar a lealdade que ele tem, ele passa a simplesmente se tornar uma máquina de cumprir ordens, quase como se ele tivesse anestesiado em relação a fazer cumprir as ordens mesmo sem necessariamente concordar ou gostar delas. É visível ao longo da narrativa o quanto ele está desconfortável com essa posição, mas justamente pelo fato dele ter fé no Paul é que ele não larga o osso. Outra coisa que vem para atormentar o Paul, justamente levando ele mais para perto do plano da tal da conspiração que está contra ele, é aquilo que faz com que ele acabe perdendo a sua esposa querida e amada Shani, que a princípio, novamente tentando engravidar dele, não consegue há anos e anos e anos, por estar sendo impedida, já que estão colocando um negocinho ali na bebida e na comida dela. É só quando ela já não aguenta mais que ela resolve se retirar da presença dele e voltar para o deserto, voltar a ter uma dieta Fremen mesmo, longe dessas interferências, que ela nem sabe o que está acontecendo, mas é o que vai fazer com que ela volte a ter a capacidade de engravidar. É esse afastamento que vai fazer com que ela acabe morrendo. Se o Paul já estava nerfado nessa parte da história, a gente pode dizer que ele perde a presciência toda, acaba se tornando meio que um grande inútil ali, já que ele não consegue ter mais do que só a cultura que ele tem mesmo, a educação e as informações que ele tem. Ele para de ser capaz de prever as coisas, se tornando muito mais sujeito a ficar com medo do que talvez vá acontecer. É angustiante isso no livro e é uma das coisas que eu digo que fazem com que ele se torne mais pesado e arrastado. A gente pode dizer então que ter perdido ela faz com que ele deixe um pouco daquela coisa que faz ele ter uma aura divina e passe a ser mais humano do que nunca. A parte interessante que eu não posso deixar de relatar aqui é que justamente na parte onde acontece aquele atentado com o queima-pedra, o Paul acaba perdendo a visão. Ele tem os olhos queimados, ficando com as órbitas vazias, até difícil de olhar para ele e tudo mais, se tornando cego e dessa forma fazendo com que muitos dos Fremen que o cercam acabem se questionando se ele ainda serve para alguma coisa. Só que até então, antes da morte da Shani, ele conseguia ver as coisas até melhor do que quem tem olhos de fato. Mais ou menos parecido com o que acontece com o Neo no Matrix, naquela parte onde ele também perde a visão, que ele sofre lá o atentado com o fio elétrico do agente Smith e depois ele consegue ver uma espécie de código por baixo do código, que dessa vez, ao invés de ser aquele verdinho que a gente estava acostumado a ver, passa a ser uma coisa que tem uma cara ali mais divina, quase como se fosse de um plano extra, além do nosso humano ou das máquinas.
Aqui as coisas são descritas no livro quase como se ele alcançasse um objetivo mais ou menos parecido. Ele sabe quem está perto dele, ele consegue descrever as feições, as ações, a roupa da pessoa, para que lado estão as coisas, ainda aquelas que não estão fazendo nenhum tipo de barulho, o que seria diferente, por exemplo, do Demolidor da Marvel. Ele consegue ter uma noção que é quase como se fosse o cosmos entregando de bandeja as informações para ele, fazendo com que ele consiga continuar no comando, mostrando para os outros que vem apontar o dedo para ele e falar que ele talvez não seja mais o cara. Ele diz que não, eu sou o cara sim, fica quietinho, fica aí na sua, quer ver, ó? E aí ele faz tudo acontecer de uma forma que você imagina que ele esteja numa situação de voltar a ascender, deixar de ser nerfado para mais uma vez voltar a ser o poderoso Paul que ele era antes, até esse momento, onde ele fica cego mesmo. Então, com ele cego e com a Shani morta, e com ele tendo convivido com o Gola do Hate, que na verdade ele jura de pé junto que ainda é o Duncan Idaho, ao ponto de sentir que o Duncan Idaho estaria lá dentro, sim, o tempo inteiro, por mais que digam repetidas vezes para ele que a pessoa uma vez morta jamais vai ressurgir, é que a gente entende que o plano era o tempo inteiro tentar fazer com que ele viesse a pedir para os Tleilaxu que eles ressuscitassem a Shani. E é por isso que lá de volta a gente tem a conversa com o Scytale, que vai servir ali meio que como um mercador daqueles que vai entregar o que ele quer, se ele de fato assim o quiser. Mas é evidente que o preço vai ser extremamente alto. Nessa altura do campeonato então, enquanto o corpo da Shani ainda tá quente, a gente tem o nascimento dos gêmeos, os dois filhos do Paul, que é exatamente quando a tentação em forma de gente chega na frente dele para fazer a oferta. Se você quiser, a gente pode levar o corpo dela e fazer com que ela volte a viver e estar do seu lado. Isso obviamente vai custar o trono, as suas ações da Shoan, que no caso é a empresa que faz a mineração do melange, e você vai para algum lugar aí afastado e tal, dizendo para todo mundo que você estava errado em relação à sua fé e que as pessoas devem acreditar em qualquer outra coisa, menos nessa jihad palhaça e idiota aí. Agora, nesse momento, a gente tem tanto a oferta do retorno dela, quanto se possivelmente fosse o contrário, eles ofereceriam para trazer ele de volta para ela, é que a gente vai ver a vontade de ferro e a convicção do Paul prevalecendo. E é meio quando os poderes dele voltam, não no talo, mas de um jeito peculiar, quando ele consegue ver pelos olhos do filho que acabou de nascer e conseguir enfrentar o Scytale numa cena de ação que talvez seja um pouquinho aquém dele enfrentando o Freud Halta lá no final do primeiro livro ou do segundo filme. Já a Irulan, que não estava curtindo os caminhos que as coisas estavam tendo, sabia que ia se lascar, acaba abandonando a Ordem das Bene Gesserit e acaba se oferecendo meio que como uma ama pro Leto II, que é o filho do Paul, com o nome do pai dele, e a Ghanima, que é um nome meio de mau agouro, mas que para ele faz todo o sentido. Então, até aí, ela meio que é poupada naquelas de não vou ser sua inimiga não, me deixa bem. Como ele vinha sendo tratado já há muito tempo pelo povo Fremen, como se uma vez que você fique cego, você acaba sendo visto pelo povo Fremen e pela sua cultura como o tal do peso morto, que ninguém é obrigado a te carregar, você deveria largar tudo e ir fazer a caminhada do deserto. E ele já tinha deixado claro que não, que ele ia fazer as coisas segundo as leis dos Atreides, porque até aquele momento era o que ele tinha para continuar fazendo o que precisava. Mas nesse ponto, apesar dele ter condições de ter acesso inclusive a novos olhos artificiais, até mecânicos, mas poder enxergar, ele prefere abraçar e satisfazer esse clamor, esse desejo do povo que ele abraçou como seu, e ele, por livre e espontânea vontade, abandona tanto o império, o trono, tudo que ele tem, todo o poder, toda a influência que ele tem, os filhos e tudo mais, e ele vai pro deserto.
Afinal, segundo a cultura Fremen, ele deve entregar a água dele para o verme Shai-Hulud. Quem acaba assumindo então o poder no lugar dele é a irmã, a Alia, que vai fazer as coisas segundo a visão religiosa, como ele estava fazendo, só que de uma forma mais pragmática. Isso então meio que encapsula os eventos do livro O Messias de Duna, que são histórias que ao mesmo tempo que têm um grande potencial, não são desenvolvidas de uma forma tão interessante quanto o primeiro livro. Tem pontos ali que eu acho que uma adaptação vai ter muita dificuldade de conseguir fazer certas coisas acontecerem pela morosidade como o livro apresenta tudo isso, pela falta de interesse que algumas dessas coisas podem trazer para um público mais geral que já acha o primeiro livro adaptado uma história tão chata. Eu acho que eles estão errados, porque Duna é bacana. Mas dá para entender que algumas pessoas que estão acostumados com obras mais aceleradas vão ter uma grande dificuldade de encontrar o que gostar ali. Eu não queria então perder a oportunidade de fazer um micro review da segunda parte de Duna, do primeiro livro, mas na sua segunda encarnação no cinema. O filme, tecnicamente, é grandioso. Ele consegue capturar toda aquela parte épica do que a história realmente quer trazer. Então, em termos de técnica, ele é impecável, mas na essência eu já não diria que ele é tão feliz assim. Já que tem algumas partes, alguns pontos da história, da narrativa do livro, que eu acho que o Villeneuve simplesmente ignorou ou excluiu de forma até meio que bandidesca. Como, por exemplo, a família do James e toda a repercussão que isso causa em cima do Paul, que vê que aquela morte que ele nem queria ter causado tem consequências muito maiores do que só o fato da alminha dele ficar assombrada, porque, ai meu Deus, matei um inocente. Tem todo o papo da má fama da mãe dele, a Lady Jessica, que inclusive é plantada de propósito, vejam vocês, pelo Duque Leto, que queria fazer com que os Harkonnen achassem que ele estava enganado com algo, tentando enganar o inimigo que está tentando enganar você. É meio complicado, mas isso ocupa um bom pedaço do livro, sendo que aqui eles nem tocam nesse assunto. O nascimento e a morte do primeiro filho, do Paul e da Shani, que acontece lá perto do fim da história, antes do salto temporal, que é com certeza uma das coisas que faz com que ele fique mais virado no siri, pensando em se vingar dos Harkonnen. E aí sim, o salto temporal de 5 anos, que eles simplesmente não colocaram no filme, e faz diferença por causa de um monte de coisa óbvia. Já que até o final do livro a gente tem a Alia crescida, não totalmente, ela é uma criança. E por todos os motivos que eu já descrevi nesse vídeo, ela é uma criança insuportável, porque ela parece uma adulta causando a maior estranheza, seja com quem ela esteja falando, seja com os aliados que tem que respirar fundo, porque ela parece uma coisa enviada pelo capeta, e pelos inimigos que acham que ela parece uma coisa enviada pelo capeta também. A gente quase não teve nenhuma ênfase para ele no primeiro filme, mas ele foi cortado completamente e a gente não vê nenhum dos apuros do mestre dos assassinos dos Atreides, o Mentat, que tem sim algumas coisas para oferecer na segunda metade e ele simplesmente nem tá lá. E depois dos 5 anos ganha um outro peso o reencontro do Paul com o Gurney Halleck, que inclusive tá morrendo de ódio da Lady Jessica por causa de toda aquela má fama que ele ouviu, que tinha sido prometido ninguém contar a verdade, porque fazia todo sentido na cabeça do Duque, que as pessoas achassem que de fato aquilo era uma boa estratégia. O problema é que aquilo era para ter durado menos tempo. E aí ele fica tanto tempo afastado que agora ele de fato acha que a mulher é culpada, que foi ela que traiu os Atreides. Sem falar na participação do Conde Fenrir, que a gente até vê a mulher dele no segundo filme. Mas ele tá lá desde o começo da história, em outras partes que também foram arrancadas completamente. E trazem uma camada muito interessante pro lado da diplomacia e da política que eles simplesmente ignoraram nos 2 filmes.
Lembrando que eu não estou falando uma lista completa de coisas que foram tiradas da adaptação, apenas algumas que eu senti mais falta, mas talvez uma delas tenha sido justamente a forma como o Poe confrontou a galera da Guilda dos Navegadores e a ameaça dele de acabar com todo o melange usando a Água da Morte, para acabar com todos os Shai-Hulud, fazendo com que ninguém mais tivesse acesso à especiaria no universo. Isso foi trocado no segundo filme pela tal proposta de que agora os Atreides têm acesso a N armas nucleares que podem simplesmente destruir a superfície do planeta Arrakis inteira. Dá na mesma? Dá, mas no livro é tão mais legal. Então, no fim das contas, o que eu tenho pra dizer é: o filme não substitui o livro não, tá? Se vocês puderem ler, eu acho que vocês vão estar fazendo um favor pra vocês mesmos. E agora, só pra fechar, alguns palpites, talvez umas teorias aí, algumas coisinhas do que pode estar envolvido com a adaptação do segundo livro, que seria, no fim das contas, o terceiro filme dessa trilogia do Villeneuve. Ele tinha dito que estava com vontade de fazer esse segundo livro acontecer, porque meio que ele ia sentir que ia ser bacana ter feito os três, e talvez isso ficasse um pouco mais pra frente. Mas, vendo a boa aceitação que teve o segundo filme, ele resolveu dar uma adiantada nisso, e tem alguns outros motivos que nem tem tanto a ver com a produção da parte dele, mas outras coisas e compromissos da vida real aqui, bem mundana mesmo, tanto com o lance de não perder a janela de oportunidade, quanto não perder a janela de oportunidade por causa dos atores. Ele com certeza está trabalhando no desenvolvimento do roteiro, mas tem mantido muita coisa em segredo. Agora, pelas movimentações que a Warner andou fazendo em relação a reservar algumas datas, a gente tem umas pistas de que provavelmente isso vai ficar para dezembro de 2026. Alguns dos problemas que ele talvez venha a enfrentar é justamente esse negócio de que a trama é bem mais sombria, mais triste, mais pentelha. E tem esse negócio da desconstrução do herói, que foi feito ao longo dos dois primeiros filmes na figura do Poe. O Frank Herbert escreveu esse livro do Messias como uma espécie de correção para uma leitura equivocada que a galera teve do livro anterior, já que teve um monte de gente que estava encarando ele como um herói. Só que aqui no Messias ele é retratado como um líder tirânico, moralmente ambíguo, que permite a morte de 60 bilhões de pessoas e governa por meio de um império teocrático e violento, que não chega necessariamente a ser aqueles que a gente gosta de aplaudir. Isso acaba se mostrando em algumas coisas polêmicas, que eu não sei se eles vão conseguir fazer ao pé da letra sem criar furor entre as pessoas que vão assistir, já que na história o Poe acaba elogiando algumas figuras como, por exemplo, Hitler. Então, justamente por todos os motivos que eu contei, essa história não tem um final feliz e faria com que, na verdade, o desfecho dessa trilogia fosse algo bastante anticlimático. Lembra lá no começo, quando eu falei que esse livro não tinha cara de material cinematográfico? Seria justamente por coisas assim, por fazer uma coisa com um final bastante depressivo, que eu até entendo o discurso por trás, mas que eu não sei se a galera vai ficar feliz de ver na tela do cinema. Existe no final dessa história, com certeza, ainda um gancho para que outras coisas venham depois, continuando a construção desse universo. Ou seja, existe uma proposta para que você tenha a próxima história, que o Villeneuve já falou que não está interessado em fazer, até porque, segundo ele, daqui pra frente as histórias vão ficar cada vez mais com uma cara esotérica. E eu não sei exatamente como é que se adapta a um negócio desses. Talvez vá ficar com uma cara ali meio de Árvore da Vida e outros filmes que vão depender muito mais da interpretação pessoal de cada um. Eu não sei se é necessariamente algo que vai ser condizente como esses três filmes vão ter sido até esse momento. Como a história do livro acaba sendo muito mais sobre intrigas palacianas e coisinhas ali no blá blá blá, na conversa de qualidade até, reconheço, mas muito mais de diálogos do que necessariamente de ação, eu tenho certeza que o filme vai ter que mostrar pra gente coisas que são citadas, mas não vistas de outros lugares, aonde não necessariamente a câmera e o foco do livro estavam naquele momento, se é que vocês me entendem.
Uma outra coisa que faz com que eles meio que precisem correr para adaptar esse livro para o próximo filme é porque o elenco está envelhecendo. E isso até seria bom no caso, por exemplo, do Paul. Mas não necessariamente no caso da Alia, que deveria ser mais nova do que a Anya Taylor-Joy está ficando a cada momento. Então, em relação às expectativas que eu possivelmente tenho para o filme, sabendo que ele vai ser diferente, com certeza, do livro. Porque fazer exatamente uma transposição ele já não fez com o livro anterior, por que eu vou achar que ele vai fazer isso dessa vez, né? Porque tem vários momentos ali que dá para pintar e bordar com músicas que vão fazer a gente chorar e segurar o coração e aquela coisa toda. E eu confio que ele tem a capacidade de fazer. Mas esses provavelmente vão ser os melhores momentos, porque ação mesmo quase não tem. Bom, galera, é isso. Falei o que eu tinha pra falar a respeito do livro e a respeito desse universo até o momento. Quem sabe depois eu arranjo alguém pra bater um papo e acabo gravando pra trazer mais coisas e mais materiais. Vocês gostam de Duna? Acha que tá sendo bacana ter esse material aqui? Comenta, deixa aqui pra eu saber se eu invisto mais em falar a respeito de coisas desse universo aqui com vocês. Eu vou ficando por aqui, fiquem com mais 2 sugestões de material do canal para vocês continuarem acompanhando o meu conteúdo. Um forte abraço, galera, e até mais.